Olá, como que estão as minhas amadas? Muitas de vocês eu tenho visto no culto, as outras já fazem muito tempo que eu não vejo. E o desejo de todo mundo, com certeza, é que essa pandemia acabe logo para que a gente possa se ver, né? Bom, o tema, todo mundo já sabe, né? Geralmente quando a gente vai dar alguma meditação, a gente faz um suspense, mas já que já veio o título, né, na capa da mensagem, então vocês já sabem. E o tema de hoje que eu escolhi para falar com vocês é algo que tem falado bastante no meu coração, que é da boca para fora. Já dá para entender logo de cara, né? Todo mundo sabe que quando nós falamos da boca para fora, que às vezes não há verdade naquilo que nós estamos falando, né? Nós falamos só da boca para fora, então não vem do coração, não tem um sentimento. Nós não cremos naquilo que nós estamos falando e pelo contrário, a gente fala somente por falar. E aconteceu um episódio comigo no começo do ano e eu percebi que muitas vezes, até usando a palavra de Deus, a gente fala da boca para fora. A gente não acredita naquilo que está falando, né? Então eu fui fazer uma viagem com o Daniel, inclusive a Lândia também foi comigo. Só que essa viagem deu tudo errado, a princípio. E me chateou profundamente. E eu falava para mim mesmo, todas as coisas cooperam pro bem. Vai ficar tudo bem. Mas sabe que lá no meu íntimo eu falava, não vai ficar tudo bem. Deu tudo errado, né? Não vai dar certo isso, né? Eu fiz uma programação e infelizmente não aconteceu como eu tinha programado. E eu falei, não. Só que eu ficava falando, não vai dar tudo certo. E aí eu percebi que eu tava falando só da boca para fora. Lá no meu íntimo eu achava que não ia dar nada certo realmente, de que aquilo não iria cooperar para o meu bem, né? Nós sempre falamos que está em Romanos 8:28, é um texto bem conhecido, a gente usa bastante, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todo mundo sabe esse versículo de cor. Nós falamos quando acontece alguma coisa ruim, todas as coisas contribuem, todas as coisas fazem parte. Mas será que no nosso íntimo a gente concorda que todas as coisas cooperam para o nosso bem? A gente acredita nisso que nós estamos falando? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou nós falamos só da boca para fora? Nós reclamamos, nós não aceitamos, nós ficamos inconformadas com a situação, né? Porque quando nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem, quando acontece algo ruim, ou quando acontece algo que nós não esperávamos que fosse do jeito que nós pedimos, que nós oramos. Então, e especificamente nesse final de semana, né, eu só fiquei falando da boca para fora, mas no meu íntimo eu falava, não dá certo. Só, resumo da ópera, foi uma bênção o final de semana, né? Realmente cooperou para o bem, tanto meu como da Lândia como do Dan. E depois que deu tudo bem, né, que já tava, as coisas já tinham se encaixado, foi que eu percebi que eu tava falando aquilo da boca para fora. De que eu não tava crendo que aquilo realmente ia fazer bem para mim. E isso também me faz pensar no nosso tempo de pandemia. Porque
Eu ouço muitas pessoas falando muitas coisas, né? Tem sido um tempo difícil, tem sido um tempo em que nós... agora já está um pouco mais tranquilo, né? Mas tem sido um tempo que nós temos usado a palavra de Deus muitas vezes da boca para fora. Sabe quando nós falamos aquele texto que diz assim... Cadê? Está em Filipenses 1, 21. Vou ler aqui para vocês. São todos textos que a gente conhece, decor, salteado. Mas será que nós vivemos isso? Que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós sabemos decor, minhas amadas, esses versículos. Mas nós falamos da boca para fora. Alguém aqui quer morrer? Eu não quero morrer. E eu tenho certeza que você também não quer morrer. Mas você tem entendido que o viver é Cristo e o morrer é ganho? Que quando alguém parte, né, que tem o Senhor Jesus Cristo, ele vai estar na eternidade? Porque é a palavra de Deus. Então a gente conhece a palavra de Deus, a gente até cita. Mas quando a gente sabe que alguém está de Covid, né, que alguém está muito ruim, a gente entra em desespero. E claro, nós somos carne, eu não quero dizer, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu só quero dizer que às vezes aquilo que nós falamos, nós mesmos não cremos. E porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. É um versículo muito apropriado para essa época. Você crê no íntimo do seu coração que viver é Cristo e morrer é ganho? Que se você partir daqui, você vai estar na eternidade? Então, irmãs, eu creio que nós usamos a palavra de Deus, às vezes, imprudentemente. Porque no nosso coração nós não cremos. No nosso coração nós estamos morrendo de medo, nós estamos ansiosas, né? A Bíblia fala... E você às vezes até fala para outra pessoa, né? Ai, vai ficar tudo bem, fica tranquila, né? Não vai acontecer nada. Só que lá no seu íntimo você não crê isso. Eu também estou passando por uma situação que tem me deixado um pouco triste. E às vezes eu me pego lendo a palavra de Deus, né? Fazendo um devocional. A Bíblia deixa bem claro que para Deus nada é impossível, que nós sabemos que Deus está no controle. Só que às vezes a gente fala para nós mesmos, mas isso é impossível, Deus não pode. Deus pode qualquer coisa. E aí, o que a gente pode fazer então, para que a gente possa falar, né, da palavra de Deus, até para nós mesmas, e também não ser somente da boca para fora, poder descansar, né? Poder realmente confiar de que Deus está no controle de tudo. Às vezes nós pensamos que nós conhecemos a Deus. E muitas pessoas conhecem mesmo a Deus, né? De ouvir falar, às vezes até de ouvir mensagens, né? De alguém falando para ela de Deus, mas ela não tem intimidade com Deus. Eu vi certo dia alguém falando sobre isso, eu achei muito interessante. Às vezes você conhece muito bem, né? Às vezes você conhece, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo que é o Silvio Santos, que todo mundo conhece. Então você pode falar, não, eu conheço o Silvio Santos, eu vejo o Silvio Santos todo domingo, né? Eu sei que ele tem várias filhas e são todas mulheres, que ele é dono do SBT. Mas você conhece a vida do Silvio Santos? Não, né? Você conhece os gostos, o que ele gosta, aonde ele vai? Não. Então você até conhece, mas você não tem intimidade com Deus. Então, o que nós precisamos para não falar da boca para fora é isso. Ter intimidade com Deus, conhecer a Deus de verdade, não só da boca para fora. Quando nós temos essa intimidade com Deus, nós sabemos do que Ele realmente é capaz, do que Ele realmente pode fazer para você.
E o que eu acho interessante, que quando você tem intimidade com uma pessoa, mesmo antes dela falar, muitas vezes você já sabe o que ela quer dizer. E assim também é a palavra de Deus. Nós precisamos ter contato com Deus. Então, mesmo no silêncio, né, mesmo sem que Deus fale nada, nós podemos sentir a presença de Deus. Só que não dá para você ter intimidade com Deus vendo Deus de vez em quando, né? Procurando Deus somente na hora da dificuldade, né? Às vezes nós até, eu sei que a correria do dia a dia, né? Todos nós temos, né? Filhos, casa, outras pessoas até trabalham fora. Mas se você não tiver aquele tempo com Deus, né? Nós já tivemos vários estudos aqui maravilhosos, né? Eu fico muito feliz que nós consigamos ter esse tempo, né? Toda quinta-feira. Mas e nós já ouvimos falar sobre isso, né? Que a palavra de Deus, nós precisamos consultá-la, nós precisamos estudá-la. Nós precisamos ter um tempo de oração. E quando você fica íntima de Deus, quando você fica mais próxima de Deus, você consegue não falar somente da boca para fora, né? Você consegue ter esse relacionamento e saber, né? Conhecer mais de Deus e saber de que Ele é capaz, de que Ele pode fazer. Então, irmãs, o que eu queria deixar para vocês é isso. Eu tive também agora, no mês de fevereiro, eu queria muito uma coisa, né? Mas eu sempre orava para Deus assim: Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, se for do teu propósito, que eu possa conseguir. E aí era uma coisa tão impossível para mim, no meu coração só tinha 1% de chance, que eu, quando eu orava, eu vou confessar, eu de verdade achava que não iria acontecer. Mesmo eu buscando a Deus, mesmo eu tendo os meus momentos íntimos com Deus, eu achei que isso não fosse acontecer. E quando aconteceu esse meu impossível, eu fiquei muito envergonhada. Eu chorei muito de alegria, né, por esse meu impossível, mas eu fiquei envergonhada, porque eu já tinha passado uma experiência com Deus no começo do ano, aquela que eu falei para vocês, que ia ficar tudo bem, que todas as coisas cooperam para o bem, mas depois Deus me deu uma chance de confiar nele novamente, e mais uma vez eu falhei. Então, quando Deus me deu esse impossível, eu fiquei muito envergonhada. Eu chorava e falava: Deus, eu não mereço. Porque Deus tantas vezes, irmãs, Ele tem provado para nós que Ele pode qualquer coisa, segundo a vontade dEle. Ele diz não, mas Ele às vezes diz sim. E quando Ele diz sim, é muito bom, né? Como nessa ocasião que Deus fez o meu milagre. E eu fiquei muito contente, mas confesso que fiquei envergonhada. Mas da mesma maneira, Deus muitas vezes diz não. E quando Deus diz não, novamente nós dizemos da boca para fora, muitas vezes, né? De que vai ficar tudo bem, de que você aceita, mas lá no fundo, a gente sabe que o não é difícil, né? E nós temos experimentado muitos nãos como igreja, né? Perdemos alguns entes queridos, né? Da nossa igreja. E eu fico pensando, né? Deus é soberano, irmãs. E o não dele também é muito precioso. O não dele também ensina muitas coisas. Eu não sei o que você está passando agora, não sei quais são os seus motivos de oração, mas o meu desejo é que você use a palavra de Deus não somente da boca para fora,
como eu já fiz algumas vezes, de falar, mas não acreditar naquilo que eu mesmo estou falando, né? Então, meu desejo mais íntimo é que você possa usar a palavra de Deus e acreditar que nós temos realmente um Deus soberano, que nós temos um Deus do impossível, que nós temos um Deus que diz não para nós, porque Ele tem o melhor. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Esse é um texto também que eu muitas vezes já falei da boca para fora. A vontade de Deus é boa. Como ela é boa se ela não vem de acordo com o que eu creio, com o que eu esperava? Ela é agradável. Como que ela é agradável se ela me faz sofrer? E ela é perfeita. Perfeita aos olhos de Deus, não aos meus olhos. Então, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa breve meditação, e que o Senhor me ajude a não falar da boca para fora, que a minha intimidade com Ele seja tão grande, tão forte, que eu possa realmente sentir a palavra dele no meu coração. Amadas, amo vocês. Gostaria de vê-la todas na igreja. Eu sei que algumas não estão podendo ir, mas eu também gostaria de fazer um desafio. Se você pode ir para a igreja, vá, né? O Covid, ele tá em todos os lugares. E quando eu vou na igreja, eu vou com uma forma de agradecimento, né? Porque eu estou feliz e eu quero estar na casa de Deus. Então, se você pode, vá aos cultos no domingo, vá com a máscara, use gel, nós estamos mantendo distância. Então, faça esse esforço. E você que não pode ir para a igreja, nós já ouvimos um estudo há um tempo atrás que diz, vai passar. Para alguns, já passou, né? A pandemia não existe mais. Para outros vai demorar um pouco. E se não passar aqui, passará na eternidade. Que Deus abençoe todas vocês. E espero vê-las em breve. Um grande abraço. E que Deus abençoe vocês.